Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Fique no vídeo até o final, você é o nosso convidado especial. Vamos falar muito sobre a finalização da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar também que o Vasco volta a pleito aí no STJD, é isso mesmo, perseguição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E muito mais. Então, antes da gente começar, dá aquele joinha que ajuda a gente pra caramba. E corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é muito importante. É a base aqui do nosso canal. Começando a falar sobre a rodada, 20ª rodada. Rodada essa que o Vasco venceu o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0. Jogo também repleto de erros de arbitragem, sempre contra o Vasco. Foi assim, gritantemente, né? Uma parte bem explanada, né? Contra o Santos aqui em São Januário. Aquela partida que não marcaram 4 pênaltis para o Vasco. Diga-se de passagem, Daronco lá contra o RB Bragantino, um pênalti claro, no Luca Orediano também não marcado. E voltando aí o mesmo tema de pênalti, com agora Braulio da Silva Machado. Jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Pênalti em cima do PEC também não marcado, sem contar a falta de critério em todas essas partidas, né? Não vamos falar sobre as outras, senão a gente vai ficar aqui, ó, o vídeo inteiro só falando de erro de arbitragem contra o Vasco. Ainda a gente tem coragem, né, de ligar a televisão e os comentaristas de arbitragem normalizarem. Isso aí. Normalizarem puxão de camisa, né? Como eu falei na última live, esse pênalti ele só não foi marcado por conta de erro na fabricação da camisa do Vasco. Se a fabricação fosse vermelha e preta, seria pênalti e o zagueiro do Atlético estaria expulso, né? É lamentável a gente ver a falta de critério no Campeonato Brasileiro e, infelizmente, o Vasco vem sendo prejudicado a longo prazo. Todos os jogos, impressionante, que o Vasco vem principalmente com árbitros da Federação Paulista de Futebol, que não é o caso do Braulio, mas especificamente dessa federação. Observem, o Vasco é prejudicado. Mais uma vez, lutando contra a arbitragem. É a primeira vez que o VAR ficou descalibrado, o Vasco caiu para a Série B ali naquele jogo contra o Inter em São Januário e agora volta a mesma história e os mesmos personagens, né? A arbitragem contra o Vasco. Senhor Lúcio Barbosa, por favor, CEO da Vasco SAF, vocês precisam ir mais além do que mandarem ofício para a CBF pedindo ali explicações. Precisa ir mais além. Precisa vir a público, mostrar todos esses lances ridículos que vem sendo marcado contra o Vasco antes que aconteça o pior. A situação já não está tão fácil no Campeonato Brasileiro e com a arbitragem para trabalhar contra isso vai acabar ficando pior, né? Porque é quase impossível vencer um jogo como o do Atlético contra também a arbitragem da partida. Mas antes da gente continuar o nosso assunto, eu quero convidar vocês para a nossa parceira oficial aqui do canal Os Vascaínos. A VaiDeBet é uma das melhores plataformas de palpites de todos os tempos. Você depositou 10, ganhou mais 10, ficou com 20. Depositou 50, ganhou 50 e ficou com 100. A VaiDeBet dobra o seu primeiro depósito e é parceira oficial aqui do canal. Já corri lá para deixar o meu palpite desse meio de semana, lembrando que outros campeonatos estão rolando aí pela Europa. Não deixe os seus palpites aí voarem, né? Vamos ganhar aquela grana. Então corre lá na VaiDeBet. A VaiDeBet é parceira aqui do canal Os Vascaínos. Então, 20ª rodada, o Vasco se encontra ali na 18ª colocação com 16 pontos acima do Vasco. O Santos com 21, abrindo ali a zona do rebaixamento e lá na porta, né? O Bahia também com 21 pontos. Lembrando que o Goiás, o 15º, empatou ontem em casa contra o Atlético Paranaense por 1-1. Também é um dos clubes que está brigando aí contra o rebaixamento, o Goiás, né? Pode ser um adversário direto com o Vasco aí na briga aí para sair, né? O Vasco sair da zona da degola. Abaixo do Vasco,
Em 19º, o Coritiba com 14 pontos e o América Mineiro com 10. Lembrando que Vasco e América Mineiro têm um jogo a menos. Ambos se enfrentam na Arena Independência, né? Um bom sinal, né? O Vasco vai pegar aí nada mais, nada menos que o Lanterna, mesmo sendo fora de casa, e com 5 pontos para sair da zona do rebaixamento, né? Caso de vitória, fica apenas 2 pontinhos para se livrar aí da zona da degola. Interessante, né? Precisa aí voltar a vencer, principalmente fora de casa, né? O Vasco que não vence há muito tempo fora de casa, mas precisa aí urgente, né? Quem sabe voltar a vencer aí fora de casa. Queria comentar agora também sobre nessa quinta-feira, né? Novamente o Vasco volta a pleito. Na quinta-feira, o STJD, que já julgou o caso que aconteceu aqui contra o Goiás, julgou aqui o caso contra o Goiás, deu a punição para o Vasco cumpriu a punição, vão conseguir dar mais punição? Não é possível. Então o Vasco volta a pleito aí pelo STJD para ser julgado novamente em algo que já foi pago. O Vasco já cumpriu os 4 jogos de suspensão. Lembrando que o Santos, que teve um episódio muito semelhante ao do Vasco, né, não voltou a pleito e já está liberado, já está jogando na Vila Belmiro de novo com a sua torcida, mas a perseguição, além da arbitragem, além da grande mídia, também está indo para as vias judiciais, né, do jurídico. É impressionante, né? O STJD voltando o Vasco a pleito para julgar algo que já foi julgado, algo que já foi punido, e o Vasco já cumpriu. É impressionante o que querem fazer com o Vasco nessa temporada. Qual o motivo de voltar o Vasco novamente para julgamento no STJD? Estamos falando de justiça desportiva. Sendo que o episódio já foi julgado, sendo que o Vasco já cumpriu a pena. É um absurdo. Lembrando que saindo do jurídico esportivo, da justiça desportiva, indo para a justiça comum do Rio de Janeiro, segue interditado São Januário. A justiça mantém a interdição do estádio e o Vasco não pode jogar com torcida aqui por conta também da justiça comum. Cercaram de todos os lados, né? É impressionante. Lembrando que o processo de licitação do Maracanã, já que o problema é São Januário, o Vasco com certeza deve avançar aí pro Maraca. E lembrando que o processo de licitação do Maracanã tem aí cerca de 60 a 70 dias para fazer a nova licitação. O Vasco é um dos interessados. A 777 já abordou já fez uma abordagem nesse sentido junto com a W Torre, né, que administra lá o estádio do Palmeiras, e o Grupo Legends, que administra arenas da NBA nos Estados Unidos. Parece que existe um conjunto aí para manter ou formalizar uma proposta junto ao Vasco. Lembrando que a proposta inclui Maracanã para todos, não vai excluir Flamengo e Fluminense, pelo contrário, vai incluir ainda mais. E muito além disso, né, parece que a administração tende a melhorar. E o Vasco tem essa proposta junto com essas empresas, já acenou essa proposta e incrivelmente, já tinha vencido, né? Lembrando que o contrato já venceu, mas as TPUs vêm sendo renovadas. Mas o que é TPU? São termos de permissão de uso do Maracanã. Acaba ali o contrato da licitação, ali os responsáveis por fazer outro processo de licitação começam a avaliar os documentos e encontram inconsistências, erros, algo que não são mais sustentáveis ali para a proposta, né? Aí pegam os atuais administradores e renovam de forma forçada. Já aconteceu mais 3 vezes essa situação, né? Espero que não aconteça mais outra TPU, outro termo de permissão de uso para administrar o Maracanã, sendo que o processo de licitação precisa ser realizado porque é uma porcaria o que vem fazendo nessa administração do Maracanã. É lamentável o estado do gramado do estádio. Não é possível o que estão fazendo. Mas o Vasco jogou lá porque choveu. Imagens que a gente soltou na internet há pouco tempo mostravam o gramado antes da partida. Já estava um brejo. Então,
Um absurdo o que vem fazendo também no Maracanã, e o Vasco de olho, né? Não é possível que o governo também do estado, já existe perseguição na arbitragem, na grande mídia, na justiça desportiva, na justiça comum e no governo do estado que empurra as TPUs aí para Flamengo e Fluminense ficar renovando a administração sem o processo de licitação, que é o processo mais democrático que existe, onde o Vasco vai poder mandar a sua proposta e com certeza a mais sustentável para o estádio. 125 anos de história lutando contra tudo e contra todos. Seguimos lutando contra tudo e contra todos. Torcedor vascaíno, obrigado pela presença aqui no vídeo. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Um forte abraço. Saudações vascaínas.